Médica de Campina Grande, enquanto presidente daquela Casa dos Médicos, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada pela magnífica reitora Célia Regina Diniz, da Universidade Estadual da Paraíba, e também da competente equipe do profissional jornalista Hipólito Lucena. Isso é uma oportunidade em que a Casa dos Médicos de Campina Grande está a celebrar e a divulgar esse acontecimento muito importante e histórico, porque neste ano de 2021, a Associação Médica de Campina Grande completou 80 anos de sua criação e existência. Ela que foi criada em 1941 pelo competente médico, o ilustre político paraibano, Dr. Elpidio Josué de Almeida. Nós que fazemos a Associação Médica de Campina Grande, nos sentimos muito honrados e também agradecidos, porque tivemos, durante o transcurso do mês de maio, nas sextas-feiras, a participação de ilustres colegas, Dr. Fernando Rabelo, Dr. Edmundo Gaudêncio, Dr. Zé Pinto, e hoje, fechando esse ciclo de lives que estamos a apresentar aos nossos internautas, a presença da eficiente doutora Socorro Martins, ela que vai falar nesta noite de sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, sobre a situação no Brasil e no mundo sobre a vacinação para combater essa endemia, essa pandemia da coronavírus. De gratidão e satisfação ter recebido esse convite da Associação Médica de Campina Grande, na pessoa de Dr. Evaldo Nóbrega, em comemoração aos 80 anos da Casa dos Médicos, porque a Sociedade Médica de Campina Grande é a Casa dos Médicos. E hoje o nosso tema será a história das vacinas, e a vacina como uma ferramenta importante no controle e erradicação dessa pandemia que estamos vivenciando, a pandemia mais importante, né, do século, e que a história das vacinas tem um valor importantíssimo na história da humanidade. Então, tudo começou no final do século XIX, com o médico inglês Edward Jenner, em que ele observou que aquelas ordenhadeiras lá do condado, que trabalhavam na ordenha de leite lá das vacas, elas não se contaminavam com a varíola humana. E, no entanto, a maioria daquelas vacas estavam contaminadas com a varíola bovina. Então, ele achou curioso esse fato. E o que é que ele fez? Ele pegou uma criança de 8 anos, naquela época não existia Comitê de Ética em Pesquisa, nem Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança de orfanato, ele inoculou, né, nessa criança uma pústula de varíola bovina. Então, que é uma varíola que não traz muita repercussão, adoecimento para o ser humano. E a criança teve alguns sintomas leves, em torno de uma semana estava ótima. Depois de algum tempo, ele inoculou nessa mesma criança um líquido, né, um conteúdo de uma pústula da varíola humana. E o que aconteceu? A criança não adoeceu da varíola humana. E daí começou tudo. Toda a história das vacinas. Nesse momento, não tinha a vacina com a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, era a variolização, essa prática, essa técnica utilizada, que foi estendida para muitos países e documentada cientificamente. As doenças infecto-contagiosas acompanharam a humanidade e sempre foram a principal causa de mortes, né, de letalidade no ser humano. E com o desenvolvimento das vacinas, que atualmente nós temos em torno de 24 doenças infecto-contagiosas imunopreveníveis por vacinas,
nós tivemos um impacto muito importante e um desfecho diferente, né? Prevenindo, controlando, erradicando essas doenças e contribuindo com o aumento da expectativa de vida do ser humano. Voltando para a importância das vacinas na história da humanidade, é importante que se entenda que desde o início, as doenças que contribuíam para a mortalidade do ser humano eram as doenças infecto-contagiosas, diferente dos tempos atuais em que nós temos as doenças crônicas não transmissíveis predominando na morbimortalidade do ser humano. E com o surgimento das vacinas, que atualmente nós temos em torno de 24 doenças infecto-contagiosas, imunopreveníveis por vacinas, né? E isso teve um impacto muito grande na qualidade de vida do ser humano, como também na expectativa de vida. Então, aumentou bastante. Então, o ser humano ele ganhou muitos anos, né, de vida com a introdução das vacinas. No início, não foi tão fácil implantar a vacinação como uma ferramenta na saúde pública. Tivemos muitos desafios, muitas dificuldades. As fake news já existiam naquela época, com uma roupagem diferente, mas com o mesmo objetivo. Por exemplo, quando se descobriu a primeira vacina, que foi a vacina da varíola humana, se dizia que quem tomasse a vacina ia criar rabo, ia criar orelha de vaca, de boi. Então, eram as fake news daquela época. E hoje as vacinas também sofrem difamações e também tem as repercussões das fake news. Mas em termos de custo-benefício, é a maior ferramenta. Fora a água potável e saneamento, é a que traz mais benefício para a população. São as vacinas. A implementação das vacinas aqui no Brasil, então, quando foi a primeira vacina, a varíola, teve muita resistência, né? Tivemos até a revolta das vacinas. Mas com os resultados, a população foi aderindo espontaneamente à vacinação. Até que foi criado em 1973 o PNI, nosso Programa Nacional de Imunizações, um programa de muito respeito no exterior, é um dos maiores programas do mundo em termos de resultados, né, em termos de oferecer um grande portfólio à população de vacinas contidas nos seus calendários, de altas coberturas vacinais e de prevenção, controle e erradicação de doenças infecto-contagiosas. Então, o nosso PNI é muito respeitado, inclusive serve de inspiração para muitos países. Mas as vacinas, elas se tornaram vítimas do seu próprio sucesso. À medida que as vacinas foram prevenindo, controlando, erradicando doenças, as pessoas deixaram de presenciar aquelas doenças e perderam a percepção da gravidade delas, né? Então a gente sempre diz que o sucesso das vacinas foi o maior, está sendo, né, um dos grandes gargalos em se manter nossos programas de vacinação, além de outros fatores. Hoje nós temos um grande desafio também, que são realmente a infodemia, né? Estamos vivendo uma época de infodemia e com muitas desinformações nessa infodemia, muitas fake news, e com as redes sociais isso tem influenciado bastante o público, as pessoas, levando à falta de confiança nas vacinas e a hesitação e até mesmo a recusa da vacinação. E nós tínhamos, nesses últimos anos, né, a partir de 2018, antes da pandemia, começamos a observar uma baixa cobertura das vacinas em todas as idades e para todas as vacinas. Então já era muito preocupante essa situação de cobertura vacinal. E com
a chegada, né, da pandemia, isso aí se agravou. E o impacto dessas baixas coberturas vacinais é o ressurgimento de doenças que até então estavam controladas ou até mesmo erradicadas e elas retornarem para a população e encontrar um sistema de saúde já colapsado em muitas regiões, né, com a sobrecarga muito grande pela própria pandemia. Imagine ter que também ter o enfrentamento dessas doenças que até então estavam controladas. E com a flexibilização, né, dos governos, sejam de países ou até os governos estaduais, municipais, com as pessoas voltando à sua rotina de trabalho, as crianças voltando às escolas, isso aí tem um impacto muito negativo, muito grave, por conta de que esses vírus, essas bactérias começarão a circular. Encontrarão uma população, principalmente a população infantil, o público infantil, desprotegida, sem vacinação e com o sistema de saúde ainda muito fragilizado. E mesmo diante desse cenário de pandemia, ainda observamos pessoas, né, hesitantes em se vacinar, ainda sofrendo influência de fake news, e precisamos que essas pessoas entendam que diante desse cenário de pandemia, o objetivo final da vacinação não é a proteção individual, mas é a proteção coletiva, porque quanto mais pessoas forem vacinadas, menos o vírus estará circulando. As vacinas são seguras, né? Apesar de que muitas pessoas elas ficam hesitantes, né, com relação a esse perfil de segurança, é importante que se entenda que essas vacinas, elas utilizaram já plataformas pré-existentes, que não são plataformas que criaram, que desenvolveram agora, nesses 14 meses de pandemia, e que houve uma contribuição, uma colaboração internacional de pesquisadores, de laboratórios, um grande investimento econômico para a produção, o desenvolvimento dessas vacinas. E que para elas sejam aprovadas, né, de uso emergencial, elas precisam cumprir todo aquele rigor científico do seu desenvolvimento, desde as fases pré-clínicas em laboratório, com animais, até as 3 fases clínicas, que são em seres humanos. Fase 1, com dezenas de pessoas, fase 2, com centenas de pessoas, fase 3, com milhares de pessoas. E ainda precisa passar pela avaliação dos órgãos regulatórios sanitários de cada país. Então, as vacinas, para serem licenciadas, seja para uso emergencial ou definitivo, elas precisam ser seguras, elas precisam demonstrar nesses estudos a sua segurança e a sua eficácia. Mas essa avaliação ainda continua além da fase 3, que é quando elas são licenciadas, elas passam a ser, por exemplo, durante 2 anos avaliadas na fase 4, que é a que nós chamamos de farmacovigilância, é onde vamos fazer o monitoramento de eventos adversos dessas vacinas, avaliando ainda a sua segurança e a sua efetividade, que é a eficácia de uma vacina no mundo real. Porque quando ela está ainda em ensaios clínicos, nós chamamos de eficácia. Quando passa para o mundo real, chamamos de efetividade. Para o desenvolvimento das vacinas, foram utilizadas diferentes plataformas, desde as mais antigas, de primeira geração, as de vírus inativados,
vacinas proteicas de subunidades proteicas de segunda geração, que ainda não está sendo utilizada aqui no país, e as vacinas de terceira geração, que são as vacinas de vetoriais, virais, que são replicantes e não replicantes, e as vacinas genéticas, as de ácidos nucleicos, onde se utiliza o RNA mensageiro. Atualmente, em nosso país, nós temos vacinas de 3 plataformas distintas. A inativada, que é a nossa Coronavac, temos a de vetor viral não replicante, que é uma vacina de terceira geração, que é a de Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, e uma vacina genética de ácido nucleico, que é a da Pfizer. Com relação aos eventos adversos, essas vacinas são seguras. Elas apresentam aquelas reações esperadas, né, de uma vacina, de qualquer vacina, que são os eventos adversos locais, como dor no local, hiperemia, edema, que ali está havendo uma ação, uma reação anti-inflamatória inespecífica de antígeno anticorpo. E muitas vezes também podemos, além de ter o antígeno, algum adjuvante que a vacina possa conter na sua composição. E temos os eventos adversos sistêmicos comuns às demais vacinas, né? Uma febre, mialgia, indisposição, cefaleia, mal-estar, tudo isso esperado. Observamos que a vacina Coronavac de vírus inativado, ela é menos reatogênica, tá certo? Apesar de não ter a imunogenicidade da vacina da Pfizer e da Oxford, mas ela é uma vacina menos reatogênica. E os eventos adversos locais são os mais frequentes. As vacinas de vetor viral não replicante, elas são um pouquinho mais reatogênicas. Elas dão mais reações sistêmicas. E as vacinas da Pfizer, para aquelas pessoas extremamente alérgicas, existe também orientações, protocolos específicos. O Ministério da Saúde, atendendo à solicitação da Anvisa, suspendeu temporariamente a vacina Oxford e AstraZeneca para as gestantes e puérperas e estabeleceu alguns critérios. As gestantes que apresentam morbidades continuarão com a sua vacinação utilizando os imunizantes da Pfizer e da Coronavac. As gestantes que já iniciaram seu esquema com uma dose da Oxford aguardarão os 45 dias após o parto para receber a segunda dose. As gestantes e puérperas que não têm comorbidades, mas pertencem a grupos de risco risco ocupacional, por exemplo, são profissionais da saúde, da segurança pública, elas serão avaliadas individualmente pelo seu médico. E se decidirem pela vacinação, também utilizarão as vacinas da Pfizer e da Coronavac. E as gestantes e puérperas que não têm comorbidades e nem pertencem a grupos prioritários por risco ocupacional, no momento, a sua vacinação está suspensa. Importante que se lembre que o risco da gestante puérpera de morrer por conta do novo coronavírus é 20 vezes maior do que por algum evento adverso de vacina. E as lactantes continuam com a recomendação anterior. Se elas pertencem a algum grupo de risco pela profissão, risco ocupacional, ela também será avaliada risco-benefício e se optarem pela vacinação, após os 45 dias, ela pode receber qualquer imunizante. E se elas pertencerem a grupos de comorbidades, elas serão imunizadas abaixo de 45 dias pelas vacinas da Pfizer ou Coronavac.
todas essas recomendações, é importante que se atente que tudo depende das evidências científicas que vão surgindo e que muitas vezes teremos que fazer novas atualizações. Renovo meu sentimento de agradecimento pelo convite de estar aqui com vocês e contribuindo com esclarecimentos. Sempre entendido que o conhecimento ele só atinge o seu objetivo quando ele é utilizado em benefício de alguém. Não adianta reter conhecimentos, ele tem que ser multiplicado. E foi muito bom a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada à Associação Médica de Campina Grande e mais uma vez, em especial, dessa pessoa tão querida e tão envolvida com a classe médica, que é Dr. Evaldo Dantas.